Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais para falar sobre o mercado de energia. Tenho aqui comigo no Dunk Entrevista hoje o Carlos Rato, que é CEO da BBCE. Já vou deixar, Carlos, você contar um pouquinho mais de você e do seu papel lá na Bolsa de Energia. E também o Lucas Vilela, que é gestor de risco da Newcom, que é uma das empresas que comercializam energia. Lucas também com um papel desafiador como gestor de risco nesse mercado ainda em desenvolvimento. Então, hoje nós queremos explorar um pouco mais esse mundo de energia, gestão de risco e derivativos. E esses convidados que eu tenho aqui com certeza nos apoiarão nessa missão. Então, bem-vindo, Carlos, bem-vindo, Lucas. Obrigada por estarem aqui conosco no Dunk Entrevista. Carlos, vou deixar você começar, por favor. Obrigado, Berê. Bom, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho de BBCE. A gente atua dentro do mercado, que a gente chama de mercado livre de energia, né? Para aqueles que não conhecem, é aquele segmento onde, como o próprio nome já diz, né? Os consumidores eles têm liberdade de escolha de qual gerador ele vai comprar a sua energia. Esse mercado ele necessita de uma figura central, que é a comercializadora de energia, que talvez o Lucas possa até falar melhor que eu, porque eu vim do mercado financeiro, eu estou aprendendo ainda no mercado de energia, mas essas comercializadoras, elas, entre outras coisas, elas também fazem operações entre elas, e a BBC é essa plataforma, esse ecossistema que conecta todas as comercializadoras e demais entidades interessadas em negociar a energia no único ambiente, e a gente oferece tantos serviços aí, desde pré-trade até pós-trade, obviamente com foco em negociação eletrônica, captura de informação, enfim, todos os serviços aí relacionados ao canal de comunicação entre as partes para fim de negociação, né? Então, e a gente, acho que a Berenice, a gente estava conversando um pouco antes, a gente está com um grande desafio, não só nós, mas acho que todo o mercado, de criar e desenvolver o mercado de derivativos de energia. Algo que eu estava comentando que o mercado já faz hoje, mas não se chama de derivativo, né? Porque o mercado, quando eu falo negociação de energia, o que se negocia é compras e vendas de energia com liquidação futura, mas com entrega física, né? Esse é o mercado de energia hoje. O que a gente está criando é um mercado sem entrega física, um mercado puramente financeiro, onde boa parte das operações que hoje são feitas no físico vão ter um lugar adequado para serem feitas e até ter um crescimento maior desse volume, é isso que a gente espera. É um instrumento extremamente necessário para o desenvolvimento do mercado, para a formação de preço, para a criação de curva, enfim, existe para outros mercados, para outras commodities, e a gente aqui está com esse papel de trazer esse mercado, desenvolver esse mercado junto com o próprio mercado, óbvio, junto com os nossos clientes, acionistas. Então, acho que esse é o nosso desafio aqui e estou à disposição para falar um pouco mais dele e também tentar dar meus pitacos aqui no mercado de energia, que não é a minha praia, mas eu tenho aprendido aí ao longo do tempo com os nossos acionistas e clientes, então vou tentar dar alguma contribuição aí também e dar nossa visão sobre esse mercado. Então, mais uma vez, obrigado, Berê, estamos à disposição aqui. Obrigada a você, Rato. Lucas, por favor, você pode dividir conosco então um pouquinho sobre como é que é esse universo de trading de energia? Claro, vamos lá. Primeiro, agradecer aí a oportunidade e agradecer também a presença do Rato. É um prazer estar dividindo aí com você esse papo. Mas acho que vamos começar falando um pouco sobre o papel das comercializadoras, né? Acho que no mercado, como o Rato já falou, mercado de livre negociação, as comercializadoras têm o desafio de entrar como provedoras de liquidez, né? Intermediando grandes geradores com volumes de energia às vezes muito grandes e com características específicas de geração. Então, a comercializadora ela acaba assumindo muitas vezes esse papel intermediário, em que a gente assume o risco de uma curva de geração ou um local de entrega, um gerador, por exemplo, que tem um perfil de geração eólica no Nordeste, e a gente assume o risco dessa geração, precifica essa variação da energia
e acha consumidores para pulverizar essa energia, também assumindo muitas vezes o risco do consumo desses consumidores, né? Então, acho que o papel central da comercializadora é como provedora de liquidez, mas também atendendo demandas específicas, né? Então, às vezes a gente tem os contratos mais vanilla que todos os consumidores fazem, mas a gente também tem possibilidade de ter contratos com indexação diferenciada, seja dólar, seja outros indicadores, e um movimento que vem acontecendo nos últimos anos é que algumas comercializadoras estão também se colocando como fornecedoras de liquidez para contratos de longo prazo, né? Então, que é uma coisa muito positiva para o mercado. As comercializadoras estão a forma que sempre se fez a expansão do mercado foi através de leilões no mercado regulado, e recentemente a gente está vendo algumas comercializadoras com rating suficiente para comprar contratos de longo prazo de geradores, os geradores pegarem esses contratos, irem em bancos e conseguirem financiar a expansão. Eu enxergo que esse é um futuro muito positivo para as comercializadoras daqui para frente. Interessante, Lucas. Nesse sentido, quando você consegue fazer esse contrato de longo prazo, você passa a ter um recebível. Então, você teria todo esse universo, né, de buscar financiamentos lastreados em recebíveis, também agora se abrindo para as empresas de energia. Hoje, a forma como os geradores conseguem se financiar, eles historicamente, né, eles vendem nos leilões para as distribuidoras, pegam esse recebível da distribuidora e conseguem levantar o dinheiro para subir os parques. E aí, na verdade, o que a gente está fazendo é trocando esse papel. Agora, em vez dele vender para a distribuidora no leilão, ele vai passar a vender para comercializadoras, e as comercializadoras que vão dar liquidez nesse mercado para os consumidores. Então, a gente está, aos poucos, né, a tendência é que a gente vá trocando esse mecanismo de leilão para um mecanismo mais pulverizado e com mais competição, né, com todos os players podendo ofertar. E isso também traz mais previsibilidade aos fluxos de caixa futuros, na medida em que você já faz esses contratos de longo prazo, já tem ali uma previsão, então você como gerador, de uma receita futura, né? Não fica à mercê de vender só nesses leilões que são focados numa entrega de curto prazo, é isso? Como é que funciona um pouquinho esse leilão? Você pode dividir conosco? Claro, acho que hoje a forma, as distribuidoras, acho que não sei se está claro para todos os espectadores, mas ela na verdade, é uma empresa que gerencia os ativos de distribuição. Então, teoricamente, ela só vai receber ser remunerada por gerir os ativos e os serviços de distribuição, que são os postes, os transformadores e os fios. E a energia que passa no fio, que chega aos consumidores, na verdade, ela é só pass-through por ela. Então, ela compra em leilões regulados pela ANEEL e vende para os consumidores, né? Então, ela só pega daqui, paga ali, e todos os efeitos positivos e negativos que o efeito desses leilões é 100% repassado para o consumidor. Então, hoje é assim que é feito, mas tem uma expectativa de, conforme os limites para acessar o Mercado Livre vem caindo, né? O Mercado Livre é um mercado que começou lá, o primeiro marco regulatório foi em 1995, mas eles começou a ganhar realmente liquidez e expressividade nos últimos 5 ou 10 anos, com a redução dos limites para o acesso para mais consumidores. Então, tem uma perspectiva, tem todo um calendário regulatório que vai permitir cada vez mais esse fluxo de consumidores que hoje está na distribuidora, cada vez mais ligando para o Mercado Livre, né? E acho que é essencial a gente ter todo o desenvolvimento do mercado de entrega física mesmo, mas com certeza os derivativos que vão entrar vão ajudar a proteger conforme a gente for fazendo essa transição, que vai dar mais ferramentas para quando a gente assumir esse consumo que vem das distribuidoras, a gente vai ter mais ferramentas para poder gerenciar esse risco, né? E aí pergunto para vocês dois, tanto em relação ao que teremos na BBCE, quanto ao que temos hoje no dia a dia das tradings, qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho de empresa poderá acessar esse mercado ou existe uma condição, um ticket mínimo? O Lucas pode falar melhor, mas existe um ticket mínimo. Na verdade, sim, talvez antes de passar, Lucas, desculpa, acho que só para aproveitar a tua pergunta, Berê, acho que vale a pena, e o Lucas já mencionou isso, mas só para deixar claro aí para o público de forma geral, acho que todo mundo, para entender um pouco o setor e dividir um pouco do que eu conheci também
do setor, acho que a gente tem quatro grandes players nesse setor, né? Como o Lucas falou, o gerador é o cara que produz a energia, o transmissor, né, como o próprio nome já diz, é o que leva essa energia da usina para os grandes centros, e o distribuidor, que é o cara que justamente distribui energia, o que o Lucas falou, é responsável pelo fio, pelo poste, e no caso de São Paulo, aí para quem é de São Paulo, a Enel, para quem é do interior, às vezes a CPFL. E você tem a quarta figura que surgiu muito em função do Mercado Livre, que é o comercializador de energia. Então, só para deixar claro assim para o público, nós aqui, enquanto pessoas físicas, não temos a opção de migrar para o Mercado Livre. Nós somos obrigados a comprar a energia via o distribuidor. Então, quem nos vende a energia no caso, quem mora em São Paulo, a Enel, quem está no interior, a CPFL, enfim, dependendo do local aí, é o distribuidor que, como o Lucas bem colocou, ele compra essas energias do gerador e depois ele repassa, né, um pass-through, onde ele repassa essa energia para quem está consumindo, que não somos nós, que para fins técnicos, aí o nome que a gente dá para isso é o consumidor cativo, né? É aquele consumidor que não tem a opção de escolher de qual gerador ele quer comprar. E tem um grupo, através dessa legislação do Mercado Livre, que não é uma legislação única exclusivamente brasileira, né? Existe o Free Market em outros países, que estabelece que, dependendo do tamanho do consumidor, e aí o Lucas pode complementar aí, dependendo do tamanho do consumidor, ele tem a opção de não mais comprar único exclusivamente do distribuidor, e sim poder optar por qual gerador ele quer comprar. Então, hoje, esse mercado ele representa algo como 30% do mercado total de consumo. Então, mais ou menos 30% do mercado hoje de consumo é livre, 70% é cativo. A tendência é que venha a crescer o Mercado Livre, as barreiras cada vez mais sendo diminuídas para a entrada de novos consumidores. Tem o PLS 232 aí que está avançando, que vai nessa direção de chegar até um consumidor final. Nós aqui, assim como nós escolhemos hoje o plano de telefonia que mais nos agrada e que mais nos faz sentido para a gente também poder optar pelo plano de energia que mais nos agrada e que mais nos adapta a nossa rotina. Então, a gente espera que isso chegue ao consumidor final, o indivíduo, né? Lógico que tem vários desafios aí pela frente, mas é só isso que eu queria falar, só para a gente entender, porque a gente fala em distribuição, geração, eu compro de quem, na verdade, só para a gente entender qual que é o papel de cada um e aproveitar, usar um pouco do que eu aprendi também, né? Então, vai lá, Lucas. Perfeito, acho que você já falou bem, mas é exatamente isso, né? A gente tem esses players e a tendência, já tem alguns cronogramas para que os limites de acesso cada vez sejam menores, né? Originalmente isso foi pensado, o Mercado Livre foi uma medida para levar uma livre concorrência de fornecedor para grandes consumidores, né? Para grandes indústrias. E conforme o mercado foi ganhando solidez e mais agentes foram entrando no Mercado Livre, esse limite foi caindo e tem a perspectiva, tem um cronograma daqui até, acho que se eu não me engano, 2023 ou 2024, para que isso seja bem difundido entre indústrias e eventualmente lá mais para frente chegar em nós consumidores cativos, como o Rato disse, que um dia a gente ainda vai conseguir pela tela do celular, né? Porque hoje é tudo no celular, a gente vai conseguir escolher, cara, quanto tá a energia da Enel, da CPFL ou de qualquer comercializadora no Brasil inteiro. Eu acho que, se eu não me engano, Lucas, me corrija aí, mas hoje, por exemplo, a regra é o consumidor, para conseguir migrar para o Mercado Livre, ele tem que ter um consumo mínimo de 500 kW em alta tensão. Eu acho que é isso, né? E até 2.000 kW, né? 2.999 kW, ele é obrigado a comprar de fontes incentivadas, né? Isso, que está com a perspectiva de queda também, essa redução para que não tenha essa restrição de mercado, né, para as energias fontes incentivadas. Isso significa, só para o público entender, assim, que a gente está falando aqui de grandes shopping centers, supermercados, grandes indústrias, então ainda é um público bastante selecionado ainda que pode migrar para o Mercado Livre. Como o Lucas falou e eu tinha falado também, a gente está vendo aí já tem uma legislação e de redução gradativa dessa barreira de entrada para que cada vez mais empresas venham. Mas hoje é essa a barreira, né?
E com esse movimento que a gente está tendo muito grande para a migração para fontes de energias limpas, então a gente vê hoje estabelecimentos comerciais, inclusive residências, instalando painéis solares. A gente tem hoje uma mudança nessa matriz energética em que alguns se tornam fornecedores de energia para a rede quando antes eram consumidores. Como é que isso está sendo abraçado pelas comercializadoras e pelo projeto da BBCE? Vou começar aí, Lucas. Por favor, você pode nos contar como é que a comercializadora está vendo esse consumidor que de Certo. repente pode instalar lá um conjunto enorme de placas solares e entregar energia limpa para vocês? Hoje, por definição, né, por ser um mercado, é um monopólio natural, o mercado de distribuição, hoje um consumidor que instala qualquer fonte de geração próximo ao consumo, ele não pode vender essa energia, porque por ser um monopólio natural, só a distribuidora pode vender energia dentro da sua área de concessão. Então, hoje a forma que é feita é o abatimento das contas, e isso pode ser ao longo de um período, então você gera hoje, pode ficar com esse, esse surplus de geração para você abater de suas contas futuras, então você só tem o abatimento, mas do ponto de vista de mercado, de fato, é uma mudança muito grande, né? Uma matriz que historicamente sempre foi hidrelétrica e aos poucos foi sendo termoelétrica, né? Com as térmicas, e hoje, se você pegar em 2019, a geração eólica foi quase 10% da geração total do país, com perspectiva de crescimento, né? Então, a introdução dessas fontes renováveis, ela gera bastante uma incerteza certa, eu vou dizer assim, porque é incerteza porque talvez você não tenha na granularidade, você não sabe se hoje ou amanhã vai fazer sol ou não, mas a gente sabe que todos os dias vão ter sol, né? Então, assim, na média você pode contar com essa energia, mas você não sabe instantaneamente se vai ter. Então, acho que do ponto de vista da introdução dessas novas fontes, o mercado de comercializadora não é tão afetado porque hoje não existem alguns pleitos para que o consumidor possa vender essa energia, né? Mas ainda não tem nada aprovado. Mas do ponto de vista de comercializadora, a gente enxerga só que o que a gente esperava de crescimento da carga já tá vendo um abatimento dessa carga próximo ao consumo, que é atendido por essas fontes novas. Então, quando você olha a perspectiva de crescimento de longo prazo, você fala, putz, tem um crescimento de carga que vai funcionar de tal jeito, mas ao mesmo tempo, com a introdução dessa geração próxima ao consumo, a carga líquida aparente vai crescer menos, entendeu? Então, acho que a gente acaba, na comercialização, avaliando mais por esse sentido, né? Só complementar, assim, no lado da BPC, a gente também não tem impacto, né, direto. Eu acho que, de uma forma geral, eu acho que tem muita água para rolar nesse sentido. Eu acho que tem muitas discussões para serem feitas, né? Como o Lucas bem comentou, e eu sou prova viva disso porque eu tenho uma casa no interior que eu coloquei energia fotovoltaica. Então, antes de entrar na BPCE, então assim, de fato, como o Lucas comentou, eu não posso vender a energia. Na verdade, eu tenho um abatimento da conta pela energia que eu jogo na rede. Só que também, como o Lucas comentou, eu acho que esse é um debate interessante. Primeiro, em relação aos custos, né? Como é que a gente consegue administrar esses custos? Porque o distribuidor existe, ele está lá, ele precisa fornecer energia para todo mundo. Então, como é que a gente consegue ter esse custo sendo absorvido? E outro debate que é o que o Lucas comentou também da questão da intermitência, né? A fonte solar é importante, mas ela é uma fonte que depende de insolação, né? Então, não necessariamente você tem uma fornecimento constante desta fonte. Mas, de repente, uma planta onde tenha solar do lado de uma térmica que possa ser acionada em alguns momentos, pode fazer sentido. Mas, sem dúvida, isso não sou eu que estou falando, tem vários estudos aí mostrando isso, o crescimento da fonte solar ele vai ser muito grande nos próximos anos, chegando a representar aí algo, alguns estudos falam algo como 30% do total das fontes de energia. Então, sem dúvida, é uma tendência, mais do que uma tendência, é uma realidade, né? Se você for para o Nordeste, você vai ver já hoje várias fazendas de geração solar. Então, mas assim, para a gente não afeta diretamente, mas eu acho que vai ter esse debate um pouco também do preço, né? Que preço que vai ser essa energia
dado que o custo marginal de geração talvez seja muito baixo ou zero, né? E aí vem com outro assunto que está rolando no mercado, que é a discussão de preço horário, né? Que aí também é um tema para um único seminário, que é justamente discutir essa questão de variação de preço ao longo do dia. Excelente. Rato, nesse sentido, quando você está pensando a BBCE para ser um ambiente onde você possa negociar contratos de derivativos de energia, registrá-los, enfim, fazer da BBCE um ambiente que ajuda essa formação de preço. E vamos lembrar que quando a gente fala de derivativos, né, a gente está falando sobre preço futuro, que é hoje uma incerteza grande, né, Lucas? Você me contava que nesse processo de gestão de risco, você tem vários fatores, como até a questão climática, dado a nossa matriz ser principalmente hidro, que afetam esse preço, que trazem incerteza em relação, né, a quanto de um lado se vai faturar, do outro lado se vai receber nesses contratos futuros. E aí eu vejo que a BBC tem um papel muito importante em ajudar a nortear o mercado nessa formação de preço futuro. Como a gente já tem hoje nos mercados de derivativos agrícolas, por exemplo, e também de câmbio, né, que dá esse norte para a gente em relação a quanto será esse preço futuro. E aí, por aí mesmo, Rato, que vocês estão pensando em direcionar a construção desses derivativos? Eu acho que tem várias coisas que você comentou que são importantes. Primeiro, a formação de preço. Então, esse é um mercado cuja formação de preço ainda ela é dependente de um preço que é utilizado, né, muito fortemente, que é o chamado PLD, que é um preço calculado, né, baseado numa fórmula matemática de vazão, chuva, etc. Então, são modelos estatísticos de previsão de preço. Então, nós da BBC já começamos e já temos uma curva de preços baseada em operações de mercado. Essa curva já é hoje bastante utilizada como referência de preço de mercado, principalmente para operações de curto prazo, até um ano, 2 anos em alguns casos, mas ela reflete muito o volume de negociações que é feito. Eu, particularmente, acredito, não acho que a gente não tenha que ter outros modelos, mas eu prefiro e acredito muito nos modelos de preços de mercado, baseado em negócios realizados, porque, de fato, é ali onde você testa os vários modelos das várias casas, né? Então, o resultado desse mercado é um preço melhor formado. Então, por isso que a gente desenvolveu essa curva, a gente até recentemente fez alguns aprimoramentos nessa curva e lançamos. A expectativa com os derivativos é que a gente consiga alongar esta curva. Então, o fato de você não precisar entregar a energia física para operar o derivativo, que é um contrato 100% financeiro, talvez permita que você consiga fazer operações de mais longo prazo e, com isso, você consiga marcar preço também nos vértices mais longos. Então, esse é o nosso objetivo com o derivativo, aumentar a liquidez. Estava comentando que hoje a liquidez já é razoável, não é enorme, mas é boa, principalmente, de novo, para operações de curto prazo. A relação, né, de consumo versus negócios, ela é elevada hoje até para o mercado físico. Hoje o mercado físico gira em torno de 5 a 6 vezes, ou seja, um eletro, até ele ser consumido de fato, ele passa por 5 ou 6 mãos diferentes no mercado. Então, é um giro, comparado a outros mercados físicos, bastante alto, o que nos chamou a atenção para a criação do derivativo, né? O mercado não faz sentido o mercado negociar preço num mercado físico. O mercado para negociar preço tem que ser o mercado de derivativos e não o mercado físico. O mercado físico é para você negociar mercadoria, né? A energia em si. Então, isso que nos inspirou a criar o mercado de derivativos. E aí, sim, aí o giro do mercado de derivativos pode ser até muito maior que isso, né? Em países desenvolvidos é 10, 15 vezes o consumo. Então, e com isso ter uma melhor formação de preço, né? E aí se criar condições, porque isso é importante também, o mercado fala muito de ações de bolsa, clearing, contraparte central, só que hoje a gente não tem uma condição mínima para a criação de um ambiente de bolsa, porque, primeiro, o ambiente de bolsa ele não é de graça, né? A bolsa cobra a margem de garantia para poder assumir o risco. E se você olhar para a volatilidade do mercado, que é extremamente alta, e para a liquidez, que ainda não é tão alta, que ainda é média ou baixa,
dependendo até do tipo de produto, esses dois fatores empurrariam a margem de garantia exigida lá para cima, o que provavelmente inviabilizaria um negócio de bolsa neste momento. Por isso que a gente quer trabalhar para a gente aumentar a liquidez, melhorar a formação de preço, diminuir a volatilidade, aí a gente cria condições para a criação de uma bolsa de fato. Excelente. Muitos desafios pela frente, né? Sim. Ok. Bom, para a gente encerrar, eu queria pedir então ao Lucas que deixasse uma mensagem final para a gente sobre como é que ele está vendo esse futuro próximo para as comercializadoras de energia. Acho que nos últimos anos assim foi um mercado de amplo crescimento, né? Acho que o Brasil passou por um período de bastante dificuldade, com dificuldade da indústria de engrenar e vários setores da indústria realmente em dificuldade. O setor de comercialização de energia acho que está com de vento em polpa, com alguns tropeços no caminho por causa de aventureiros que claramente não estavam sabendo fazer a gestão de risco e até acabaram saindo na mídia por rombos que eventualmente os derivativos vão até ajudar tanto a mostrar como a prevenir. Então, acho que é um setor aí que tem muito para crescer. O que o BBC está fazendo para fornecer de ferramentas para operação realmente vai trazer muita liquidez e muitos negócios no futuro aí para o setor de comercialização. Estou super feliz de ouvir essas boas perspectivas de vocês, claro, cheios de desafios ao longo desse caminho, mas notícias boas, tanto para o desenvolvimento do mercado financeiro e dos derivativos, quanto das empresas que estão no setor e poderão se beneficiar disso, né, desses instrumentos de gestão de risco, que vão, sem dúvida, dar mais previsibilidade às receitas, aos fluxos de caixa futuros, custos, né, pelo lado de algumas, e também, claro, vão ajudar a mitigar os riscos assumidos pelas comercializadoras e pelas tradings aí envolvidas nesse dia a dia. E claro, né, trazendo mais oportunidade para os consumidores, talvez não só os grandões, mas daqui a pouco os pequenos, os médios, né, e todo mundo se beneficiando disso. Então, quero agradecer muito a vocês. Deixo aqui um espaço para um recadinho final, se vocês quiserem deixar, mas desde já fico muito feliz pela contribuição que vocês trouxeram. Espero que a gente tenha conseguido agregar para quem está nos assistindo. E estando dúvidas, comentários, né? Deixa aqui abaixo do nosso vídeo, a gente vai ter prazer em responder e interagir com vocês. Obrigada, Lucas. Obrigada, Rato. Desejo Eu que agradeço. sucesso a vocês. Valeu, obrigado. É um prazer aí Obrigado, estar aqui. Obrigado, prazer aí, Rato, por dividir comigo aí. Obrigado, Lucas. Obrigado, Berê. Acho que realmente, assim, só a mensagem final, acho que o mercado de energia está se transformando para algo muito maior e melhor. E acho que tenho certeza que vai ter muita gente interessada em cada vez mais ouvir falar desse assunto. Então, agradeço o espaço, porque realmente está totalmente alinhado, acho que, com as tendências aí. Muito obrigado. Obrigado, Lucas, aí, por dividir esse espaço. Valeu. Obrigada a vocês, gente. Tudo de bom.